Oh, Deus, obrigado, Senhor, por mais esta aula, por mais esse tempo aqui, mais esse momento, Senhor, de aprendizado. Te agradecemos, ó Pai, e te louvamos por tudo que o Senhor tem feito. Realmente são aulas tremendas, tem nos edificado, tem nos orientado, Senhor, tem nos fortalecido a nossa fé no Senhor, Pai. Por isso, pedimos a tua guarda agora, os teus anjos, sobre a vida do Celso, da Thelma, do André, Senhor, desta casa, Pai, que nada de mal venha sobre este lugar, Pai, que a conexão não caia, Pai, que nós possamos completar mais esse ensino, Senhor, dessa noite. Guarda nossas vidas, cada irmão que está aqui assistindo, Senhor, aqueles que irão entrar ainda, guarda a vida de cada um, Pai, no nome de Jesus, queremos mais e mais do Senhor. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Bom, vamos lá então. A nossa oitava aula, nossa aula 8. E nós vamos começar a falar propriamente dito, embora na aula passada nós já falamos a chamada grande tribulação. Sempre assim, recapitulando. Na nossa linha pré-tribulacionista, né, nós que entendemos que o arrebatamento é antes da grande tribulação, então vamos colocar assim, o próximo evento que nós aguardamos é o arrebatamento, não tem para nós, um outro acontecimento antes desse. Logo que acontecer o arrebatamento, como nós já falamos, nós, a igreja, nós vamos para o céu, passarmos pelo tribunal de Cristo, e lá ficaremos os 7 anos. Tribunal de Cristo, depois teremos o que a Bíblia e que os teólogos chamam de bodas do Cordeiro, né? O chamado casamento da noiva da igreja com Cristo. Mas aqui na terra, para aqueles que infelizmente não forem salvos e infelizmente não forem arrebatados, começa-se a 70ª semana de Daniel, a chamada grande tribulação. Alguns gostam de falar assim, tribulação e grande tribulação, porque os primeiros 3 anos e meio entende-se que será mais light, não que serão bons, mas serão mais light, e entende-se que os últimos 3 anos e meio, né, o perrengue será maior, e aí a expressão grande tribulação. Mas para não dar nó na nossa cabeça, é tudo grande tribulação. Serão 7 anos do cumprimento da 70ª semana de Daniel. Sempre lembrando que no nosso entendimento, as 70 semanas de anos que o Daniel recebe lá do anjo a revelação, tem a ver com a nação de Israel. 70 semanas de anos, 490 anos, que tem a ver única e exclusivamente com a nação de Israel, dos quais, como nós já sabemos, 60 é chamada de tempo de angústia de Jacó. São expressões que a Bíblia dá e que hoje é lógico, hoje com a Bíblia já pronta, né, com muitos estudos que aqueles que se debruçam sobre a Bíblia fizeram, então hoje identifica-se que essas expressões na Bíblia, elas têm a ver com a grande tribulação. Então, como última semana de Daniel, como tempo de angústia de Jacó, que está lá em Jeremias 30, versículo 7, Sofonias, capítulo 1, versículo 15, o próprio nome já diz, tempo de angústia de Jacó. Por quê? Será um período de muito sofrimento para a nação de Israel, especialmente os últimos 3 anos e meio, porque, como eu já disse, acredita-se que os primeiros 3 anos e meio serão mais light, até porque nessa primeira etapa, primeiros 3 anos e meio, até a própria nação de Israel estará, assim, seduzida pelo chamado anticristo. Ele é o cara, ele é o... Muitos até crerão que ele é o Messias, ele vai se passar por um falso Messias. Mas as pessoas não saberão, com exceção daqueles que se tornarem cristãos na grande tribulação
o restante do mundo, incluindo Israel, não vai saber que ele é um falso Messias no começo. Vão entender que ele é o cara, que ele é o bom da boca, incluindo Israel. Porém, depois, nós veremos isso mais à frente, a ficha dos judeus irá cair, e aí eles terão realmente um tempo de angústia. Por isso a expressão tempo de angústia de Jacó. Um outro título que a Bíblia dá para a chamada grande tribulação é a ira futura. Isso está lá em 1 Tessalonicenses 1:10, 1 Tessalonicenses 5:9 e Apocalipse 6:16 e 17. Um outro título, tempo de destruição, 1 Tessalonicenses 5:3. Um outro título, tempo de eclipse, ou seja, de escuridão, Isaías 24, versículos 20 ao 23, e Amós 5:18. E tempo de castigo, está lá em Ezequiel, capítulos 20, versículos 37 e 38. Tempo de choro, pranto, Amós 5, 16 e 17. Tempo de aflição, Mateus 24, 21. Dilúvio de açoites, Isaías 28, 15 e 18. Então, esses são alguns títulos, que a palavra de Deus ela dá para a chamada grande tribulação. Espera aí, irmãos, que eu estou dando um help para a Thelma aqui, já volto. Então, são alguns títulos ou alguns adjetivos que a palavra de Deus ela dá quando se refere à grande tribulação. Como nós dissemos, quando os profetas, em especial no Antigo Testamento, estavam profetizando, eles não tinham ideia de que um dia nós estaríamos avaliando os escritos deles, as profecias deles, e isso que Isaías profetizou tinha a ver com a grande tribulação. Eles não alcançavam isso, eles apenas estavam sendo úteis, ferramentas a serviço de Deus. Assim como Mateus, o Lucas, o Marcos, o João, quando os chamados evangelistas pegaram a caneta da época para escreverem os seus evangelhos, eles também não tinham em mente que um dia, 2000 anos depois, a chamada igreja evangélica falaria dos escritos deles. Não, eles apenas estavam também escrevendo porque Deus inspirou eles para fazê-lo. Mas eles não tinham ideia que aquilo um dia viraria algo que nós chamaríamos de Bíblia, de livro sagrado. Mas hoje, repito, depois, graças a Deus, de todos os estudos e a sabedoria que Deus vai dando aos homens, então esses adjetivos, alguns deles, que nós falamos aqui, que se referem à grande tribulação, como nós falamos por último, dilúvio de açoites, que realmente isso será a grande tribulação, uma chuva de açoites sobre a terra, sobre a humanidade, Isaías 28, do 15 ao 18. E como nós já pincelamos na aula passada, a grande tribulação, ela terá alguns objetivos, ou seja, Deus não faz nada sem um planejamento. Eu sempre gosto de dizer que a nossa mente não alcança. Tem algumas expressões que nós falamos e a gente aceita por fé, mas a nossa mente não alcança. Por exemplo, entendermos que antes de tudo acontecer, Deus já sabia que aconteceria, e mesmo quando o homem errou, quando Adão errou, já era Deus no controle. A nossa mente não alcança isso. Nós aceitamos por fé. Então, assim é a grande tribulação. Tudo que estará acontecendo, mesmo as circunstâncias e situações totalmente desagradáveis que estarão acontecendo, é Deus no controle. Mesmo aquilo que é o anticristo que estará fazendo, ele estará fazendo porque Deus está no controle. É uma expressão que eu gosto de usar, talvez ela não seja bonita, mas eu gosto de dizer que o diabo ele não dá um espirro se não houver a autorização de Deus. Então, o diabo, tudo que ele faz, ele só faz porque existe uma autorização de Deus para isso.
assim será a grande tribulação. Tudo que o anticristo irá operar, inclusive as perseguições terríveis que ocorrerão, somente ocorrerão porque existirão autorizações de Deus. Então, objetivos de Deus na grande tribulação, como nós já pincelamos na aula passada, um desses objetivos é repreender, castigar e educar Israel com a vara do juízo. Irmãos, quando a gente lê o Antigo Testamento, assim, nós enxergamos duas coisas. Como que Israel tinha uma tendência à rebeldia muito forte e como que Deus é extremamente amoroso e misericordioso. Porque a gente percebe no Antigo Testamento que não foram nenhuma nem duas vezes em que Israel desonrava a Deus, desobedecia a Deus, arcava sim por um tempo com as consequências dessa desobediência, mas era somente eles clamar a Deus numa atitude de arrependimento que os braços de Deus se abriam novamente, que o colo de Deus se colocava à disposição deles novamente, ou seja, uma prova clara do amor, da bondade e da misericórdia de Deus para com eles. Mas, durante todo o Antigo Testamento, Israel foi provocando Deus. Isso, temos exemplos 1000 no Antigo Testamento. Temos aquele episódio em Êxodo 32, quando Moisés estava lá na montanha, no bem bom, recebendo os 10 mandamentos, o próprio Deus escrevendo com o seu dedo nas tábuas da lei, e o povo lá embaixo tiveram aquela ideia de um bezerro de ouro. Chavecaram o tal do Arão e fizeram um ídolo, um falso Deus, começaram a cultuar aquele falso Deus. A Bíblia passa uma ideia que foi uma festa tão diabólica que eles fizeram, que além deles adorarem aquele falso Deus, lá representado pelo bezerro de ouro, foi uma festa que envolveu até orgia sexual de tão terrível a profundidade da depravação moral que aquele povo entrou. E aí Deus fala para Moisés, Moisés, desce porque o povo que você tirou do Egito já fizeram bobagem. E lá mesmo no monte, os irmãos conhecem o texto, Deus falou, olha, eu vou exterminar esses abençoados aí. Moisés, eu acabo com eles e a partir de você eu começo do zero. E o Moisés então entra naquela intercessão, fala, não, Deus, faz isso não, e num coração intercessório do Moisés, vamos dizer que Deus se arrepende. Na verdade, Deus não se arrepende, mas ali é uma expressão de linguagem, antropomorfismo. O antropomorfismo é uma figura de linguagem para conseguir se explicar aquilo que nós não entendemos, ou seja, coloca-se lá que Deus se arrependeu porque não se consegue compreender o sentimento que Deus sentiu. Então, o antropomorfismo é uma forma de trazer sentimentos humanos que não existem a respeito de Deus para que a nossa mente limitada compreenda. Então, o escritor colocou que Deus se arrepende, embora Deus não se arrepende, porque Deus não erra. Deus é impossível Deus se arrepender, porque Deus não erra, Deus não faz nada errado. Mas então, para nós seres humanos, que não conseguimos compreender de fato o que Deus sente, então daí que no antropomorfismo se coloca lá a expressão que Deus se arrependeu. Mas enfim, dito isso, e aí o Moisés então desce, e ali nós vemos que ele quebra as tábuas da lei, e ele fala para o povo, olha, o que vocês fizeram, o próprio Moisés destrói lá o bezerro de ouro, e aí o Moisés se coloca de pé e fala assim, quem é pelo Senhor, venha do meu lado. E somente a tribo de Levi toma a atitude de ir do lado de Moisés, e aí Moisés dá um comando para que pegassem a espada e matassem os rebeldes, e a tribo de Levi pega a espada e sai cortando a cabeça de meio mundo, e mais ou menos 3.000 israelitas perdem a vida. E é nessa ocasião que a tribo de Levi ela é estabelecida como tribo sacerdotal. O objetivo de Deus era que todo Israel
fosse um reino de sacerdotes, mas devido à rebelião, à rebeldia e à atitude que a tribo de Levi teve, a tribo de Levi então é estabelecida como tribo sacerdotal, de onde a partir de então começam a sair os sacerdotes e os levitas. Então esse é um episódio, dentre tantos e tantos e tantos, de rebeldia que a nação de Israel foi manifestando. E para ajudar, quando Cristo veio, há 2000 anos atrás, houve um endurecimento da parte de Deus no coração de Israel, soberania de Deus, fazer o que quer, do jeito que quer, quando quiser, onde quiser, sem ter que pedir licença ou dar satisfação para ninguém. Deus endurece o coração dos judeus. O Paulo vai falar isso em Romanos, que veio o endurecimento ao coração de Israel para que a salvação fosse estendida até nós, os chamados gentios. Então, quando chega na grande tribulação, vamos dizer assim, a conta de Israel estava alta. Então, um dos objetivos da chamada grande tribulação é repreender, castigar e educar Israel com a vara do juízo, preparando os judeus para, enfim, aceitarem a Jesus Cristo como o Messias prometido. Então, esse é um dos objetivos que nós já sabemos e falamos na aula passada. Também um dos objetivos da grande tribulação é separar e provar os judeus fiéis a Deus, porque é fato que talvez nem todos os israelitas, durante a grande tribulação, crerão em Cristo como Messias, até porque muitos deles, ao seguirem o anticristo, serão mortos. Mas será uma forma de separar e provar, né, os judeus fiéis a Deus. E também outro objetivo que nós sabemos é castigar os ímpios. Todos aqueles que, durante toda a vida, tiveram oportunidade de crer em Cristo, mas não creram e, por ocasião, adentraram a grande tribulação vivos, eles, né, serão castigados pelos juízos que ocorrerão na grande tribulação. Há um entendimento, irmãos, que na grande tribulação, os não salvos, independente se é judeu ou se é gentil, os não salvos, que na grande tribulação crerem no anticristo e aceitarem a chamada marca da besta, para esse será irreversível. Para esse será impossível o retorno para Deus ou a salvação. Uma vez que aceitar a marca da besta, é o mesmo que dizer: eu acredito que ele é o cara, eu creio nele de todo o coração. Para esse não tem mais volta. É como alguém que se apostata hoje. Há muitos que entendem que alguém que se apostata da fé hoje, o que é apostatar da fé? De vez em quando cometer um pecado? Não. Apostatar é a pessoa chegar no nível de não crer mais em Cristo como Salvador. Não é simplesmente uma pessoa que está cometendo alguns pecados, mas é uma pessoa que ela não crê mais. Ela chegou num ponto em que ela não acredita mais em Jesus como Deus, como Senhor e Salvador. Essa pessoa se apostatou, ela cometeu o chamado pecado da apostasia. E aí há muitos que entendem que uma pessoa que alcança esse nível, fica impossível ela retornar para a salvação. É mais ou menos o que ocorrerá na grande tribulação com aqueles que aceitarem a marca da besta. Então, como muitos, o grosso dos habitantes da grande tribulação, infelizmente, aceitarão o anticristo como seu senhor, como o cara, o juízo de Deus será muito profundo. Nós veremos isso quando chegarmos nas 3 séries de juízos de Apocalipse. Então será um momento assim de muito sofrimento sobre eles. Mas em resumo, como nós já sabemos, já vimos na aula passada, né, a grande tribulação ela terá essas duas, especialmente, finalidades: trazer sobre a nação de Israel uma correção para que eles se arrependam e tenham a oportunidade de crerem em Jesus como seu Messias, como Cristo, e também trazer juízo sobre a sociedade pecadora, a sociedade que estará afrontando a Deus
através da sua obediência e adoração ao anticristo, e assim por diante. A igreja, como nós sabemos, irmãos, na nossa visão pré-tribulacionista, ela não passará pela grande tribulação. Lembrando, como nós falamos na primeira aula, existem pelo menos duas linhas principais. A principal acredita que a igreja passa pela grande tribulação, mas entende que a igreja será poupada, que é o tal do pós-tribulacionismo. E como já comentamos, tem uma meia dúzia, vamos colocar assim, que são os chamados mesotribulacionistas, que entendem que a igreja pega metade do que seria a grande tribulação, né? E Jesus voltaria na metade. Nós não concordamos com nenhuma dessas duas ideias. Entendemos que a visão mais correta é que a igreja não passará pela tribulação. Primeiro, porque nós já falamos isso lá atrás, especialmente por causa das 70 semanas de anos, que tem a ver única e exclusivamente com a nação de Israel. Ou seja, a grande tribulação é para Israel e não para os gentios. Refrescando a memória dos irmãos, que lá em Daniel capítulo 9, o Gabriel falou assim para Daniel: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Daniel, Israel, e sobre a tua santa cidade, Daniel, Jerusalém. Jerusalém não é a cidade santa da igreja, e nem o povo israelita é o povo da igreja. Nós somos gentios, né? A igreja, então, a igreja não passa, graças a Deus, por esse período da grande tribulação. E a igreja, ela é o corpo de Cristo. E há um entendimento que se a igreja é o corpo, a Bíblia vai dizer em vários textos da Bíblia, como 1 Coríntios capítulo 6 e Efésios 5, que a igreja é o corpo e que Cristo é o cabeça. E há um entendimento que, como Cristo e a igreja, irmãos, são um só. Então a igreja, ela é o corpo místico de Cristo e Jesus é o cabeça. Então tudo que o cabeça passa, o corpo já passou. E Cristo já teve a sua tribulação, que foi a cruz. Tudo aquilo que ele suportou por amor a nós na cruz do Calvário. Eu costumo dizer, no meu jeito de pensar, que talvez o maior sofrimento para Jesus não tenha nem sido o sofrimento físico, que já deve ter sido algo inimaginável para qualquer um de nós. Mas talvez o maior sofrimento foi ter o peso espiritual do pecado de toda a humanidade, desde o pecado de Adão até todos os pecados de todas as pessoas que já existiram na Terra, e todos os pecados que nós ainda produziremos, até o último ser que viver na Terra, todos os pecados dessas pessoas já foram lançados, né, sobre Jesus. Então, assim, ele já passou a provação. Então, há esse entendimento, que a igreja, se ela é o corpo e Jesus é o cabeça, nós não passaremos aí pela chamada tribulação, como nós já sabemos, graças a Deus. Eu estou pulando algumas coisas aqui que nós já vimos e que são de menor importância. Na tribulação, irmãos, ou na grande tribulação, o anticristo, ele será soberano. Por que ele será soberano? Porque Deus deu a ele essa autorização. Lembrando que nós já sabemos que Apocalipse capítulo 13 é um capítulo onde nos revela as duas bestas. Eu expliquei na aula passada que Apocalipse capítulo 1 nos traz a visão do Cristo glorificado. Apocalipse capítulos 2 e 3 é uma mensagem de Jesus para a igreja, para as 7 igrejas daquela época, para a igreja de todas as épocas e chega a nós até hoje. Tudo que Jesus fala para as 7 igrejas serviu para aquelas 7 igrejas contemporâneas da era dos apóstolos, é figura da igreja ao longo da história, por isso cada uma delas simbolicamente representa um período da igreja, e tudo que Jesus disse para aquelas igrejas servem para nós hoje. Então, Apocalipse 2 e 3, a mensagem de Jesus para a igreja, ponto. Mas por que 7? Como eu já disse,
Muitos entendem porque o 7 na numerologia bíblica é o número da perfeição de Deus, o número da totalidade. Então, quando Jesus escolhe 7, ele está escolhendo a totalidade, ou seja, uma mensagem que servirá para a igreja de todos os tempos, de todas as épocas. Os capítulos 4 e 5, como nós já falamos, uma visão da igreja já arrebatada no céu, do 6 ao 19, grande tribulação, mas do 10 ao 14, é como se abrisse um parêntese e começasse a dar destaques a episódios singulares. Por exemplo, o capítulo 13 vai nos trazer a revelação do surgimento do anticristo, as duas bestas. A primeira besta que surge do mar, que é o anticristo, e a segunda besta que surge da terra, que é o que fica conhecido como o falso profeta. E ele, o anticristo, ele será soberano, e como nós sabemos que diz em Apocalipse 13, esse eu vou ler para refrescar a nossa memória, Apocalipse capítulo 13, versículo 3, Apocalipse 13, vou ler do versículo 1. Então observei que emergiu do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 coroas, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. E a besta que vira era semelhante a um leopardo, porém tinha pés como os de urso e boca como de leão. O dragão passou à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Notei que uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um golpe mortal. Contudo, tal ferimento de morte foi curado, e toda a humanidade ficou maravilhada. Toda a humanidade, com exceção daqueles que estiverem crendo em Cristo, na grande tribulação, toda a humanidade ficou maravilhada e seguiu a besta. Passaram a adorar o dragão, Satanás, o qual tinha transferido a autoridade à besta. Então todos também começaram a adorar a besta, exclamando: quem é semelhante à besta? Quem pode guerrear contra ela? E a besta foi concedida uma boca para pronunciar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi transmitida autoridade para realizar suas obras por 42 meses, e ele continua falando. Então a besta vai ser dada essa capacidade ao anticristo de operar coisas extraordinárias, coisas que nós nem imaginamos. Esse homem, esse líder político, será capacitado para fazê-lo. Lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 ao 12. Ora, o aparecimento desse anticristo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 ao 12. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias, e com todas as artimanhas e engano provenientes da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. E é por este motivo que Deus lhe envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam a mentira, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Então, pessoas que rejeitaram a Cristo estarão ali na grande tribulação, continuarão rejeitando a mensagem do Evangelho, porque mesmo na grande tribulação, o Evangelho continuará sendo pregado por seres angelicais, porque a Apocalipse nos fala sobre anjos que terão a missão de anunciarem o Evangelho na grande tribulação, e Evangelho que continuará sendo pregado pelos salvos em Cristo, especialmente os judeus, que se converterão e que estarão pregando o Evangelho. E mesmo assim as pessoas rejeitarão, a exemplo de hoje, onde muitas pessoas já rejeitam o Evangelho de Cristo, então elas serão entregues ao engano de Satanás via anticristo. E estarão arcando as consequências com isso. Então, assim, esse cara será encantador. É que nós, graças a Deus, irmãos, já somos vacinados.
pelo Evangelho de Cristo. Embora esse homem, esse líder político, essa primeira besta de Apocalipse 13, somente se manifestará na grande tribulação, o espírito do anticristo já opera no mundo desde o início da igreja. E vem seduzindo pessoas, as pessoas que não são vacinadas pelo Evangelho de Cristo, elas são facilmente enganadas. Porque esse espírito do anticristo, ele assim, age de forma extraordinária, ele terá o seu ápice nesse homem, durante a grande tribulação. Então será um homem muito encantador, sedutor. Se tem político que hoje em dia, independente de ser político A ou B, tem lábia suficiente para levar milhares de pessoas a adorá-lo e cultuá-lo, imagina um homem desse nível que não somente será bom de lábia, como terá habilidade para operar sinais extraordinários, para realizar milagres poderosíssimos. Então não será difícil ele arrebanhar para serem seus seguidores toda a terra. Repito, com exceção daqueles que já estarão vacinados com o Evangelho de Cristo, a grande galera, a grande multidão seguirá 100%, convictos de que ele é o cara e de que deve ser seguido, e renegando e rejeitando qualquer outro assunto ou outros valores, né, que não sejam concordantes com ele. Na verdade, irmãos, o mundo ele já está em preparação para esse evento há muito tempo. Aqui eu não quero falar abertamente, mas os irmãos sabem que de uns anos para cá, o mundo tem vivido uma conversa de politicamente correto. Hoje o mundo vive um jeito de ser que tudo que contraria esse politicamente correto é massacrado, é esculachado. Isso já faz parte de uma formação de mentalidade para que quando chegar nesse período não seja difícil as pessoas comprarem somente uma ideia como verdadeira. Tudo que fugir daquilo que aquela ideia propõe será taxado como falso, como mentiroso, né? E digno de ser perseguido. Então, na tribulação, o anticristo será soberano e fará sinais. E repito, isto será permitido por Deus. Deus é quem autoriza tudo isso. Também, como nós já sabemos, a grande tribulação ela é o cumprimento, né, da última semana de anos. Como nós já falamos bastante sobre isso. E a igreja, irmãos, ela é um mistério. Como nós já falamos na aula passada, os profetas do Antigo Testamento, nós não encontramos uma menção clara à igreja no Antigo Testamento. Nós encontramos tipologias, talvez, mas não há uma menção clara sobre a igreja. Lógico que na revelação costuma-se dizer, na história da Ruth, né? Ruth é uma figura da igreja. Noemi é uma figura do Israel desviado. Boaz é uma figura de Cristo. Não está errado, correto. Podemos fazer essa analogia. Ruth, por ser gentia, né? Ela creu e toda a história ali gira em torno dela, ok. Né? O Boaz, por ser o Redentor, uma figura de Cristo. A Noemi, uma figura de Israel. Não tem problema, isso faz parte. Mas não há, sim, nada claro sobre a igreja no Antigo Testamento. Os profetas, quando profetizavam, não enxergavam a igreja. É mais ou menos assim. Imagina como se um profeta tivesse aqui numa montanha, aqui fosse um vale muito grande e aqui fosse outra montanha. O profeta, quando profetizava, ele via aqui, ele não enxergava aqui. Então, o período da igreja é um mistério para eles. Por isso que, né, costuma-se dizer que as profecias deles, elas visavam grande tribulação e milênio. Eles passavam por cima da igreja, porque a igreja é um mistério de Deus. E
lá em Apocalipse capítulo 12, que é um outro capítulo parentético, assim como o capítulo 11 é um capítulo parentético, é tudo grande tribulação. Mas, repito, é como se abrisse um parênteses para se dar menção, ênfase a assuntos isolados, como Apocalipse 11, as duas testemunhas, o Apocalipse 13, como nós falamos, a questão das duas bestas, o Apocalipse 14 vai falar daqueles 144 mil judeus que são selados em Apocalipse 7, mas quando chega no 14, o João vê eles já salvos e no céu, porque se tornaram mártires, né, durante a grande tribulação. Assim é o capítulo 12. É um capítulo parentético onde o João está tendo uma visão, uma revelação sobre a perseguição do diabo contra Israel. Então, em Apocalipse 12, quando fala do dragão que perseguia uma mulher, é uma figura de linguagem para dizer sobre a perseguição de Satanás contra Israel. Algo que já começa desde quando Jesus nasce. Lembra que o faraó, ele faz um interrogatório para aqueles homens e fala, viu, falem para mim, o que vocês estão indo fazer? Ah, nós estamos indo adorar um menino que nasceu, o rei do que nasceu. E aí o faraó fala assim, mas aonde? E aí eles dizem, tal lugar. E aí, como eles não retornam, o faraó faz um cálculo e ele entende, então, que essa criança deveria ter até 2 anos de idade. E aí o comando é dado para que todas as crianças até 2 anos fossem executadas. Só que antes disso, Deus, em sua onisciência, Deus sempre está à frente do diabo em tudo, lógico. Deus já dá aquele sonho para o José, para que o José pegasse a criança, né, e fosse para o Egito, e foi o que aconteceu. Okay. Então, essa perseguição ela vai se intensificar na grande tribulação, quando há o entendimento que o próprio Satanás será lançado na terra, especialmente nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação, que é quando, repito, os judeus entenderão que o anticristo não é tudo aquilo que eles achavam que era, e aí eles serão severamente, né, perseguidos e Deus irá guardá-los, com certeza, mas serão severamente perseguidos. E ao longo da história, como eu já disse, por exemplo, nós temos aí o próprio, aquele general Tito, que no ano 70 invadiu Jerusalém. E como nós já dissemos, ele destruiu a cidade, destruiu o templo dos judeus, e calcula-se ali, há fontes, há estudiosos que dizem que 1 milhão de judeus, né, teriam perdido a sua vida nessa ocasião. Depois, já dando um salto, para não falar de outros episódios, o próprio Hitler, né, que é um tipo aí de alguém que perseguiu o povo judeu, mas tudo isso foi um ensaio, é na grande tribulação mesmo que eles serão perseguidos. E alguém pergunta assim, mas por que historicamente há essa perseguição, né, contra o povo judeu? Há muitos que ensinam e que entendem, porque como as promessas que Deus tem para Israel, irmãos, elas são eternas, aquilo que Deus falou para Abraão em Gênesis 12, aquilo continua valendo. Eu abençoarei os que te abençoarem, né, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, as promessas eternas de Deus para Israel, elas não perdem a sua validade. Há muitos que defendem, talvez nós falaremos isso quando chegarmos no milênio, que no milênio Israel ocupará cada centímetro quadrado da terra que lhes é por direito de Deus. Hoje ninguém vai pegar a Bíblia e fazer uma metragem para saber se o território que Israel ocupa hoje no Oriente Médio é a totalidade ou não. Sabemos que não é. Mas no milênio muitos defendem que o Israel que estiver no milênio,
ele ocupará 100% da terra, né, que lhe foi prometida lá a partir de Abraão. Então, promessas que Deus fez para Israel, elas continuam valendo. Então, é como se o diabo pensasse assim: se eu destruir Israel, de certa forma eu anulo, eu impeço projetos do Altíssimo de se cumprirem. Mas o diabo nunca consegue, né? O diabo ele sempre perde. Deus é quem sempre sai vencedor. Mas por isso, essa mania ao longo da história do diabo usar pessoas, usar povos para tentar, né, destruir a nação de Israel, assim como nesses 2000 anos de cristianismo, existe essa tentativa de também destruir a igreja. Lógico, irmãos, que tem situações que a igreja passa, então a gente tem que separar nessa hora, né? Entender quando é perseguição ou quando é consequência. Então, talvez esses 2 anos de perseguição contra a igreja, e que acontece até hoje, algumas situações desagradáveis que a igreja vive, de fato, é perseguição. Mas nem tudo. Tem situações desagradáveis que a igreja passa que é consequência das próprias bobagens que a igreja faz. A igreja, às vezes, ela começa a se desviar, ela começa a se aliançar com o que não deveria se aliançar. Ela começa a aderir a valores que nunca deveria ter aderido. E aí é óbvio, Deus é um ser disciplinador. E o próprio Deus, às vezes, permite algumas circunstâncias desagradáveis para que a igreja acorde. Como nós já falamos, alguns profetas têm dito que se esses profetas estiverem certos, um dos motivos do Covid-19 é justamente dizer, é um alerta de Deus para a igreja que de maneira geral estava abandonando as escrituras, estava começando a aceitar valores que a sociedade aceita. E muitas vezes a igreja, para ser aceita, ela começa a aceitar valores que a Bíblia e que Deus jamais aceitarão. Então, às vezes, a igreja não presta atenção nisso e começa a arcar algumas consequências. Então, nesses 2000 anos, muitas perseguições e consequências contra a igreja. Nós sabemos que lá, quando o tal do Constantino oficializa o cristianismo como religião oficial, esse imperador, esse homem Constantino que vira imperador, ele estava numa batalha contra um tal de Maxencio, se eu não me engano. O Constantino era imperador do Império Romano do Oriente. E ele queria também ser do Império Romano do Ocidente. Então, numa batalha contra esse tal de Maxencio, o Constantino pede o apoio dos cristãos. Ele vai aos líderes cristãos da época e diz: se vocês me apoiarem, eu oficializo o cristianismo como religião oficial. Ele ganhou, passa a ser o imperador mor, e então ele cumpre a sua palavra, ele diz também agora ser um cristão e ele estabelece o cristianismo como religião oficial e, como nós sabemos, virou no que virou. Talvez ali a igreja poderia ter tido outra postura, os cristãos da época poderiam ter tido outra postura, e se assim eles o tivessem feito, a senhora religião que dominou o mundo e que existe até hoje, talvez não tivesse tido a força que teve, mas enfim. Então, sempre há essa tentativa de perseguir os cristãos, assim como sempre houve essa tentativa de perseguir Israel, e na grande tribulação, tanto cristãos quanto o Israel, especialmente o Israel que crer em Cristo, também serão perseguidos de forma tremenda. Uma outra coisa que existirá na grande tribulação é as chamadas 2 testemunhas de Apocalipse 11. Vamos abrir lá. Apocalipse, capítulo 11. Nós temos, né, as 2 testemunhas, as tão faladas 2 testemunhas, que serão 2 homens que Deus usará nesse período, especialmente na primeira metade, nos primeiros 3 anos e meio.
Ó, versículo 1. Então foi-me entregue um caniço semelhante a uma vara de medir, e eu também recebi a seguinte orientação: prepara-te e mede o templo de Deus, o seu altar, e conta os adoradores que lá estão reunidos. Contudo, não consideres o pátio exterior, não tomes suas medidas, pois ele foi entregue aos que não são judeus. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. Concederei poder às minhas 2 testemunhas, a fim de que profetizem durante 1260 dias, 3 anos e meio, em trajes escuros de pano de saco. Essas testemunhas simbolizam as oliveiras e os 2 candelabros que permanecem firmes na presença do Senhor na terra. Se alguém tentar causar-lhes algum dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. Portanto, é assim que deve ser destruída qualquer pessoa que intentar contra as suas vidas. Esses homens, essas 2 testemunhas, têm a capacidade de trancar o céu, de maneira que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e têm o poder de transformar a água em sangue, e ferir a terra com toda espécie de flagelo, tantas vezes quanto os ordenarem. Nos versículos 6 e 7, passa a característica dessas 2 testemunhas, parecidas com as características que Deus usava o profeta Elias e o Moisés. Vou ler de novo, versículo 6. Esses homens têm a capacidade de trancar o céu, de maneira que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. Elias foi usado assim. E tem o poder de transformar a água em sangue e ferir a terra com toda espécie de flagelos, tantas vezes quantas ordenarem. Moisés foi usado assim. Quando eles tiverem, então, concluído o testemunho que devem pregar, a besta que surge do abismo os atacará, prevalecendo contra eles, os ferirá de morte, caso o anticristo, né? Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que simbolicamente é denominada Sodoma e Egito, onde da mesma forma foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão seus corpos mortos e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra muito se alegrarão pelo que aconteceu com as testemunhas e festejarão, mandando presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham afligido os que vivem na terra. Entretanto, depois de 3 dias e meio, Deus soprou em seus corpos o espírito da vida, e eles tornaram a ficar em pé, e um enorme pavor tomou conta de todos quantos o viram. Então eles ouviram uma grave voz que se projetava dos céus, e lhes ordenou: subi vós para cá, e elevaram-se ao céu numa nuvem, e os seus inimigos os observaram atônito, e continua. Essas 2 testemunhas, elas serão 2 homens que Deus usará na primeira metade da grande tribulação para pregarem e profetizarem. E sempre se cria uma especulação quem de fato será ou serão esses 2 abençoados, esses 2 homens que Deus usará. É quase consenso no meio teológico, embora nem todos, tem muita gente que fala, não importa quem seja, o importante é que serão 2 homens que Deus vai usar, ponto. Isso é fato, não está errado. Independente se é o Giovanni, se é o Tiagão, independente se é o Celso, o importante é que serão 2 homens, fato. Porém, no meio teológico, há muitos que acreditam e quase que afirmam que uma dessas 2 testemunhas será Elias, aquele Elias que foi arrebatado, ou seja, o Elias que não teria provado de uma morte física e que de maneira sobrenatural foi elevado aos céus. Muitos entendem que um dessas 2 testemunhas é Elias, ponto. Agora, muitos apontam 2 possibilidades para a segunda testemunha. Dizem que ou seria Enoque, aquele de Gênesis, que foi arrebatado com 365 anos. A Bíblia diz em Gênesis que o Enoque, ele agradou tanto a Deus
Não sabemos detalhes de como foi a vida desse homem, só sabemos que a Bíblia diz que ele agradou tanto a Deus que Deus o tomou para si e ele também foi arrebatado, sem provar de uma morte física. E alguns também defendem que essa segunda testemunha pode ser Moisés. Embora Moisés morreu fisicamente, a Bíblia garante que o Moisés morreu fisicamente, só não sabemos onde o corpo dele foi sepultado, porque a Bíblia não revela, diz que o próprio Deus o sepultou, mas deixa então essa possibilidade. Então, em relação à primeira testemunha, é quase consenso que será Elias, e fica essa dúvida, se a outra testemunha será Enoque ou será Moisés. Mistério. Aí não dá para afirmar qual dos dois será. Mas isso é só para conhecimento, irmãos. Independente de quem seja, o mais importante é que serão dois homens que Deus irá usar na primeira parte da grande tribulação como profetas do Deus Altíssimo. Nós veremos que o anticristo irá matá-los. Nós lemos aqui que a população irá festejar, ou seja, uma afronta contra Deus, ao ponto, como nós vemos, das pessoas começarem a mandarem presente umas às outras e tão felizes que elas ficaram com a morte das duas testemunhas. Ou seja, olha como o sistema do anticristo vai estar totalmente voltado para silenciar a voz profética, para calar a profecia. Por isso que nós falamos, esse homem, o anticristo, ele de fato existirá na grande tribulação. Porém, o espírito desse anticristo já atua há 2000 anos. Então, hoje não é diferente. Hoje há toda uma tentativa de se calar a voz profética. Tudo aquilo que tenta calar a voz profética que vem de Deus. Não a voz profética que o homem fabrica, não essas criancices de crente, mas tudo aquilo que tenta calar a voz profética que de fato vem de Deus e que se alegra muitas vezes quando a voz profética que vem de Deus é silenciada. Esse festejar isso já é tudo uma ação do espírito de anticristo. Então, quando essas duas testemunhas forem mortas, haverá festa, as pessoas, né, se presentearão, mas, para surpresa deles, passado 3 dias e meio, o próprio Deus ressuscita essas testemunhas e elas são levadas, né, aos céus. Então, são dois homens poderosos. Eu não sei quantos já assistiram aquela série de filmes Deixados para Trás. E para quem não assistiu, eu não me engano se é no segundo filme, são 3 filmes. Eu não me recordo se é no segundo ou no primeiro, em que assim eles foram muito felizes em no filme inserir as duas testemunhas, e eles fazem uma cena bem legal com elas, quando uma das moças lá do filme, ela, junto com o repórter, eles querem entrar numa certa região de Jerusalém, mas não tem como, porque a polícia, que estará totalmente a serviço do anticristo, está montando guarda. E aí, essas duas testemunhas agem de maneira sobrenatural, esses dois homens, e simplesmente na história do filme, né? Lógico, é um filme. Essa moça e o repórter conseguem passar sem que os guardas, os policiais vejam. Então serão dois homens que Deus vai usar com muito poder, com muita graça, nos primeiros 3 anos e meio. Serão profetas do Deus Altíssimo, que estarão profetizando a verdade, que serão voz de Deus. Em um período de trevas, em um período onde, né, adorar a Deus, falar sobre Deus será para corajosos, essas duas testemunhas serão poderosamente usadas por Deus. Se de fato será Elias, se de fato será Moisés ou Enoque, é mera curiosidade. É especulação teológica. E amém, é legal saber se vai ser esse, se vai aquele, mas o mais importante é isso. Serão dois homens de Deus, super de Deus,
que Deus usará como anunciadores, como profetas, como voz de Deus durante, né, a grande tribulação. Então é o capítulo 11 que fala sobre isso. Esse capítulo parentético, sempre repetindo, do 10 ao 14, são capítulos parentéticos, fazem parte da grande tribulação, mas são capítulos que vão dar ênfase a um assunto determinado, como no 11 nós falamos das duas testemunhas, no 10 fala sobre aquele pequeno livro que o João come e que na sua boca é doce, mas que no seu ventre se torna amargo. O 11 a ênfase são as duas testemunhas, o 12 a ênfase é o dragão perseguindo a igreja, o 13 são as duas bestas, e o 14, os 144 mil judeus salvos, mártires, que sobem ao céu após terem se tornado mártires, né? Durante a chamada grande tribulação. Os irmãos sabem que hoje nós pregamos o evangelho da graça. O evangelho do reino, que é o evangelho que será pregado na grande tribulação, ele tem como objetivo estabelecer o milênio. Então, por isso que a Bíblia diz que o reino dos céus, ele é tomado à força. Então, hoje, às vezes, se faz confusão. E, às vezes, hoje se quer pregar o evangelho do reino, sendo que hoje é a dispensação da graça. Hoje nós devemos pregar o evangelho da graça. O evangelho que dá ao homem, independente de qualquer coisa, independente do seu passado, do seu presente, se ele se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo, ele será salvo. Agora, o evangelho do reino é esse evangelho que será pregado, né, durante a grande tribulação, não mais o evangelho da graça. É porque o evangelho do reino da tribulação, praticamente, irmãos, como a gente gosta de brincar, a não ser que o cara seja, desculpa aqui a brincadeira, até eu sei que não é um assunto para se fazer piada, a não ser que o cara seja um Lázaro, bom de fuga, como esse abençoado aí que, nome de Jesus que peguem logo, a não ser que o cara seja bom de fuga, na grande tribulação, creu em Cristo, provavelmente vai ser morto. É quase que inevitável. Creu em Cristo. Jesus é teu Senhor? É. Provavelmente vai ser martirizado. Existem aqueles que conseguirão, ok. Mas a grande maioria creu em Cristo, não tem como, irmãos. O cara vai ser martirizado, de alguma maneira o sistema irá pegá-lo, vai para o céu, vai para uma eternidade, mas pagará com a própria vida, pagará com o próprio sangue. E aí eu fico imaginando, irmãos, porque na história das perseguições, isso vai voltar a acontecer na grande tribulação, é igual eu gosto de dizer. Uma coisa é encostarem um facão na cabeça do pai, no pescoço do pai, e falarem assim para o pai: você nega Jesus? E o pai fala: não nego. Cabeça cai para um lado, corpo cai para o outro, mas o pai vai para uma eternidade com Deus. Agora eu fico imaginando se pegarem o facão e colocarem no pescoço de uma criança e falarem para o pai: ou você nega o seu Cristo, ou a cabecinha do seu filho separa-se do corpo. Muda de figura a conversa. Porque a gente sabe que quando se mexe com os nossos filhos, meu Deus, né? Mas assim, será o ambiente da grande tribulação. Onde optar por Cristo, será quase que certeza que vai se tornar um mártir, não tem jeito. Ok. Aí, continuando aqui, sobre a grande, né, tribulação, eu estou pulando algumas coisas, irmãos, porque senão eu não vou conseguir chegar, né, aonde nós precisamos. Como nós já falamos, a grande tribulação, ela irá durar 7 anos, isso ninguém tem dúvida, é a 70ª semana de Daniel, e ela será dividida em 2 partes, primeiros 3 anos e meio,
a chamada tribulação, e a segunda parte, os últimos 3 anos e meio, a chamada grande tribulação. A primeira parte será de 1.260 dias, como nós vimos em Apocalipse 11:1 e Apocalipse 12:6. Também fala isso. Ou 42 meses, que dá na mesma, como está escrito em Apocalipse 13:5, ou como diz em Apocalipse 12:14, tempos, como se fosse tempo 2 vezes e meio. Então, ou 42 meses, ou 1.260 dias, ou tempo singular, tempos plural e metade de tempo, que também daria 3 anos e meio, ou 42 meses. Tempo e tempos e metade de um tempo, Apocalipse 12:14, 42 meses, Apocalipse 13:5, e 1.260 dias, Apocalipse 11:1 e Apocalipse 12:6. Nessa primeira parte da grande tribulação, os primeiros 3 anos e meio, algumas coisas acontecerão. Primeiro, Israel terá pleno domínio de Jerusalém. Segundo, Israel fará um acordo com o anticristo. Lá em Daniel 9:27, quando diz que ele, o anticristo, fará um acordo, esse acordo envolverá especialmente Israel. A maioria dos teólogos acreditam que esse acordo de paz tão falado, que será firmado pelo anticristo, é principalmente envolvendo a nação de Israel e os seus algozes, os seus inimigos eternos. E ele conseguirá. Então, até por isso, irmãos, que na primeira metade da grande tribulação, os primeiros 3 anos e meio, Israel ficará encantado com esse homem, porque ninguém conseguiu isso. E tentativas não faltaram, como não faltam até hoje. Quase que todo presidente americano ou algum país de maior expressão tem como sonho de consumo trazer a paz ao Oriente Médio. Conseguir de fato firmar um tratado de paz entre Jerusalém, entre Israel, e os seus inimigos ao redor. Esse cara vai conseguir. É uma falsa paz. Mas ele conseguirá. Sabemos que é uma falsa paz, eles não saberão. Para eles, de fato, será paz. Esse acordo será firmado, e com esse acordo, quando ele for firmado, começa a grande tribulação. Há alguns que entendem que a igreja será arrebatada ou antes, provavelmente, desse acordo ser firmado, ou logo após ele ser firmado. Então, das duas, uma. A igreja é arrebatada e logo esse cara consegue fazer esse acordo com Israel, ou o acordo acontece e a igreja é arrebatada. Mas o acordo ocorrerá, como está em Daniel, capítulo 9, versículo 27. Nessa primeira metade também, Israel irá reconstruir o templo, aquele mesmo que foi derrubado no ano 70 pelo general Tito. Porque o templo tem que ser reconstruído. Porque fazem assim, irmãos, desde no ano 70, que Israel não oferece sacrifícios. Vamos colocar assim, o culto dos judeus ele está incompleto. E nós sabemos que ele será reconstruído, porque lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, lá diz que o anticristo ele vai se assentar no templo. E ele vai reivindicar a adoração como Deus. E ele vai rejeitar qualquer outro Deus que não ele mesmo. Quando ele fará isso? Na metade. É justamente esse momento que vai marcar a metade dos 7 anos. Então, mas para isso, o templo ele será reconstruído. Algo que não acontece desde o ano 70. Então, será o terceiro templo, dos judeus. O primeiro templo, nós sabemos, a Babilônia destruiu o templo de Salomão, na ocasião da invasão do cativeiro babilônico. Depois esse templo foi reconstruído no retorno de Esdras e Neemias.
Depois ele é destruído aí no ano 70, e agora na Grande Tribulação nós teremos a reconstrução, o que será o terceiro templo, né, dos judeus. Também na primeira metade da Grande Tribulação, nós teremos o livro com os 7 selos de Apocalipse 5. Vamos ler lá? Embora nós falaremos sobre isso com pormenores mais à frente, é só para a gente entender. Então, tudo isso aqui que a gente está falando é a primeira metade da Grande Tribulação, os primeiros 3 anos e meio. Então, Apocalipse 5, ó, eu observei na mão direita daquele que está sentado no trono um livro, em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? No entanto, não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou ao menos olhar para ele. Aí o João fala assim, ó, e eu, João, chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos consolou-me afirmando, não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi... Ó, uma boa pergunta para a provinha, hein? Quem é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi? Será Maradona? Será Lionel Messi? Será Neymar Júnior? Quem será, hein? Então um dos anciãos consolou-me afirmando, não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. E ele continua dizendo até o 14. Então, na primeira metade da Grande Tribulação, nós temos o aparecimento aí desse livro, né, com os 7 selos, que vão dar origem ao chamado, a primeira série de juízos, né? Que é o juízo dos 7 selos. E aí, na primeira metade ainda da Grande Tribulação, nós teremos justamente os chamados 4 cavaleiros do Apocalipse aparecendo. E nós veremos isso em Apocalipse 6, quando formos falar sobre cada um desses juízos individualmente. Também ainda na Grande Tribulação, nos primeiros 3 anos e meio, teremos os mártires de Deus, a primeira leva de mártires da Grande Tribulação, está em Apocalipse 6, do 9 ao 11, que será na ocasião da abertura do 5º selo. Então, quando lá nós estivermos falando sobre a abertura dos selos, esse é um assunto mais para frente, quando chegarmos no 5º selo, nós veremos a primeira leva de mártires, que não são judeus, são cristãos, homens e mulheres que na grande tribulação, por crerem em Cristo, estarão arcando com as consequências disso, e o João, na abertura do 5º selo, irá ter essa visão. Também teremos, ainda na primeira parte da grande tribulação, o 6º selo, que vai falar de terremotos, mas veremos isso mais à frente, e também as 2 testemunhas, como nós já falamos. Aí vira a página, o que ocorrerá na segunda metade da grande tribulação. Lembrando que o que vai dividir a primeira metade da grande tribulação para a segunda, 3 anos e meio, é quando, segundo a Tessalonicenses 2, o anticristo vai se assentar no templo dos judeus, ele vai mandar edificar uma estátua dele próprio, e ele vai falar assim, pessoal, estão dizendo por aí que eu sou Deus. Eu quero admitir que eu sou mesmo. Me adorem. E aí o espírito do engano é liberado, como já estava sendo, e com exceção dos cristãos e do povo judeu que acordará para a vida, o resto do mundo, irmãos, crerá com todas as suas forças que ele é Deus, que ele é o Messias, e o adorarão, e se entregarão a ele, e aceitarão a marca da besta e tudo mais que for necessário. Passado isso, começa a segunda parte da grande tribulação, os últimos 3 anos e meio,
que vai ocorrer nesses últimos 3 anos e meio? Israel e Jerusalém será invadida pelo anticristo, Apocalipse 12:6. O anticristo, né, no templo em Jerusalém, como eu já falei. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4, Daniel 9:27, João 5:43, Isaías 28, 15 ao 18, são textos que falam sobre isso. Teremos a questão das duas bestas, né, ganhando notoriedade, o falso profeta e o anticristo. Teremos as 7 pragas, Apocalipse 15 e 16. E teremos a batalha do Armagedon, que esse vai ser no final dos últimos 3 anos e meio, quando todas as nações da terra marcharão contra Jerusalém. Esses 2 textos nós leremos, a batalha do Armagedon, Zacarias 14. Tem alguém costurando aí, irmãos? Zacarias 14. Zacarias 14. Versículo 12, ó. Eu vou ler a partir do 9. Zacarias 12, 9. Não, 9 não. Pera, eu tô no 14, irmãos. Ah, tá certo, Zacarias 14, é isso mesmo. Vou ler a partir do 9, ó. Yahvé será rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será um único nome. Então toda a terra ao redor se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém. Ela se parecerá com Arabá, mas Jerusalém será restabelecida e permanecerá em seu próprio lugar, desde o portão de Benjamim até o local do primeiro portão, até o portão da esquina e desde a torre de Ananeel até os tanques de prensar uvas do rei. Eis que será habitada, nunca mais será destruída. Jerusalém estará segura. Esta é a maldição com a qual Yahvé haverá de castigar todas as nações que lutarem contra Jerusalém. Sua carne apodrecerá enquanto estiverem ainda de pé. Seus olhos apodrecerão nas órbitas, e também a sua língua em sua boca. Eis que naquele dia, grande desespero e confusão, causados pelo próprio Yahvé, tomarão conta dessas nações. Cada pessoa agarrará quem estiver mais próximo de si e o ferirá. Do mesmo modo, Judá batalhará em Jerusalém. Serão sequestradas todas as riquezas das nações vizinhas, ou seja, grandes quantidades de ouro, prata e muitas vestes. E a mesma peste que Deus vai mandar contra as pessoas vai atacar também todos os animais dos inimigos, em seus acampamentos, os cavalos, as mulas, os camelos e sobre os jumentos. Quando vai acontecer isso? Final dos últimos 3 anos e meio, final da grande tribulação, seduzidas pelo anticristo, todas as nações da terra, incluindo o Brasil, é claro, estarão marchando contra Jerusalém. E quando eles forem, de fato, conseguir vencer, Jesus desce, juntamente com a igreja arrebatada e os anjos, e faz tudo isso que nós lemos contra os inimigos de Israel. Outro texto que fala sobre isso, Apocalipse 19, que é o finalzinho da grande tribulação. Apocalipse capítulo 19, vamos ler lá. Olha só, havendo passado esses acontecimentos, ouvi no céu uma voz grave que anunciava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta, que corrompia a terra com a sua sedução, que aqui é o julgamento de Babilônia, não vou entrar nessa questão agora, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E mais uma vez, a multidão reunida exclamou: Aleluia! A fumaça que dela parte sobe pelo século dos séculos.
Então, os 24 anciãos, lembrando que 24 anciãos é a totalidade dos salvos. E os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e o adoraram a Deus, que está sentado no trono, e exclamavam: Amém, aleluia. E do trono partiu uma voz que conclamava: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas, e poderosos trovões que bradava: Aleluia! Porquanto o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina. Alegremos e exultemos, e demos glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e sua noiva já está preparada. Aqui, irmãos, é o casamento no céu da igreja dos salvos com Cristo. 8. Para vestir-lhe, foi-lhe providenciado o linho fino, puro e resplandecente. O linho fino representa os atos de justiça dos santos. Então o anjo me ordenou: escreve, bem-aventurados os que são chamados ao banquete das núpcias do Cordeiro. E disse-me mais: estas são as exatas palavras de Deus. Irmãos, um cristão maduro almeja isso aqui, viu? Um crente de verdade vive 100 anos nessa vida desejando participar disso aqui, ó. Ó o 9. Então o anjo me ordenou: escreve, bem-aventurados os que são chamados ao banquete. Bem-aventurado, feliz, próspero, bem-sucedido. Quem? Os que são chamados ao banquete das núpcias do Cordeiro. E disse-me mais: estas são as exatas palavras de Deus. Irmãos, para participar desse momento, vale a pena perder tudo nessa terra, se for preciso. Se for preciso vender a sua casa, a minha casa, se Deus pedir, façamos. Se para participar desse momento for preciso, irmãos, comer o resto da vida chuchu, que deve ser uma delícia, hein? Chuchu com serraia e pé de frango. Se for isso que Deus exigir de nós, eis-nos aqui, Jesus, para chegarmos nesse momento e estarmos aptos a estarmos aqui, ó, celebrando, nos casando com Cristo. Há alguns teólogos, eu não estou dizendo que eu concordo ou discordo, que eu repito, o céu tem muito mistério, mas há alguns teólogos que entendem que, embora salvos, embora no céu, nem todos estarão aptos a se casar com Jesus. E aqui eu vou usar como exemplo, eu não estou dizendo que esse teólogo está certo, também não vou dizer que ele está errado. É um homem de Deus, não vou citar o nome, um homem de Deus assim que eu preciso comer muito arroz com feijão toda a minha vida para tentar chegar, talvez no tornozelo desse homem, já é um senhor de idade, muito homem de Deus, e ele crê de todo o coração nisso, que nem todos se casarão com Jesus. A qualidade do meu cristianismo hoje é que vai determinar isso, na visão dele. E ele tem um conhecido, um parente, eu vou falar dessa forma, que infelizmente, sendo um homem de Deus, um pastor, esse parente dele havia se divorciado por motivos banais. E ele então chegou para esse parente e falou: parente, a salvação você não perdeu porque se divorciou. Você está salvo, você vai morar no céu. Mas uma coisa eu te garanto: dentro da minha linha de entendimento, com Jesus você não casa. Você vai para o céu. Mas as bobagens que você tem feito em vida não te arrancarão do céu, mas vão te impedir de se casar com Jesus. Nem todos creem assim, irmãos. Tem muitos que creem. Mas vai que os que creem assim estão certos. É melhor hoje em vida, como diz o português, nós colocarmos as barbas de molho, vivermos um cristianismo real e verdadeiro, pararmos de criancice. Porque hoje, irmãos, já tem no Brasil uma conversa de cristianismo conservador e cristianismo progressista. Irmãos, isso não existe. Existe a Bíblia e as Escrituras Sagradas. Especialmente cristãos famosinhos,
para justificar os seus pecados, estão vindo com essa conversa de um cristianismo progressista que está na bênção, divorciar por qualquer motivo, que está na bênção ter amante, que está na bênção ter uma vida de pecado, de rebeldia, afinal de contas, Deus ama nós. Irmãos, se essa galera estiver errada, irmãos, e nós acreditamos que eles estão, talvez eles até cheguem no céu, porque a salvação é pelo sangue, é pela fé. Mas pode ser que eles não participem desse momento aqui, ó. Porque olha só o que ele está dizendo de novo. Então o anjo me ordenou, escreve, bem-aventurados os que são chamados ao banquete das núpcias do Cordeiro. E disse-me mais, estas são as exatas palavras de Deus. Irmãos, foi tão forte a proposta, que olha o que o João fez, versículo 10. Diante disso, lancei-me aos seus pés num gesto de adoração. Mas ele imediatamente me orientou, o anjo, né, dizendo, olha, não faças isso, sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porquanto o testemunho de Jesus é a essência da profecia. Então aqui é o casamento, lá no céu, após o tribunal de Cristo, da igreja aprovada com Cristo. Deus abençoe que nós estejamos no meio dessa galera aqui, sendo noiva de Cristo, sendo reconhecido em Apocalipse 19 como bem-aventurados. Mas o que a gente quer mesmo é do 11 em diante, ó. Então olhei e eis que vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Irmãos, se eu perguntasse na provinha, quem é o cavaleiro branco de Apocalipse 19, cujo o nome é Fiel e Verdadeiro? Só pode ser Jesus Cristo. Ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Os seus olhos são como chamas vivas de fogo. E em sua cabeça há muitas coroas e um nome escrito que somente ele conhece. Ele estava vestido com um manto salpicado de sangue e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho de fino, alvo e puro, montados em cavalos brancos. Uma espada afiada saía-lhe da boca para ferir com ela as nações. Mesmo contexto de Zacarias 14. Quando nós lemos que o Senhor lá vai apodrecer aqueles que estiverem marchando contra Jerusalém. É o mesmo episódio. Em livros da Bíblia diferente, o evento é o mesmo. Ó. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, alvo e puro, montados em cavalos brancos. Nós, a igreja, estaremos aqui no meio. Uma espada afiada saía-lhe da boca para ferir com ela as nações. Ele as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho da justa ira do Deus Todo-Poderoso. E em seu nome, em seu manto, sobre a coxa traz escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Avistei um outro anjo, que se colocou em pé no sol, e que clamava em alta voz a todas as aves que estavam em pleno voo pelo meio do céu. Olha o convite que o anjo fazia para as aves. Vinde, ajuntai-vos para a grande ceia provida por Deus, a fim de comerdes a carne dos reis, a carne de comandantes, de poderosos, de cavalos e de seus cavaleiros, pequenos e grandes. Nesse momento eu vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos, reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Entanto, a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que havia realizado grandes sinais miraculosos em nome dela, por intermédio dos quais ele havia enganado todos os que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Todos os demais, todos os reis, soldados, todas as nações que estavam marchando contra Jerusalém, ó, todos os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo.
e todas as aves se fartaram com a carne dele. Então, tanto Zacarias 14 quanto Apocalipse 19 está nos falando sobre a chamada Batalha do Armagedon. Repito, no final dos 7 anos, todas as nações marchando contra Jerusalém. E é quando Jesus desce, e tanto Zacarias 14 quanto Apocalipse 19 que nós lemos, nos falam sobre esse episódio em que Jesus extermina todos os não salvos, irmãos. Aqui todos os não salvos vivos serão mortos, com a espada que sai da boca de Jesus, com a palavra liberada da boca de Jesus, todos os não salvos, todos, morrerão. Por quê? Porque aceitaram o governo do anticristo e estavam marchando contra Jerusalém. Ainda nessa segunda metade da grande tribulação, o espírito do demônio, haverá o espírito do demônio controlando os reis da terra, Apocalipse 16, 13 e 14. Eu só não vou ficar abrindo, irmãos, porque o relógio já está dizendo, né, tchau. Outra coisa que irá acontecer, uma chuva de meteoros, isso a gente verá quando falarmos sobre a série de juízos, mas como está aqui no nosso programa, segunda parte da grande tribulação, uma chuva de meteoros. Meteoros, irmãos, de até 34 quilos cada um. Assim, uma coisa vai devastar a terra. Isso está em Apocalipse 16, 21 e Mateus 24, 29. Também teremos as 7 trombetas do juízo de Deus. Apocalipse 8, 2 a 12, 9, 1 a 13 e 11 a 15. E teremos, como nós falamos, a volta de Cristo com seus santos para livrar Israel. Então são, assim, informações aleatórias que nós fornecemos sobre acontecimentos que acontecerão nos primeiros 3 anos e meio, na chamada primeira parte e também na chamada segunda parte da grande tribulação. E aí, para nós encerrarmos hoje, deixa eu só pular isso aqui, vai começar a acontecer, durante a grande tribulação, o juízo de Deus. Então, como já são 9h30, nós precisamos parar, não vai dar nem para nós começarmos. A partir da semana que vem, nós vamos começar a falar sobre essas 3 séries de juízos. Ou seja, a grande tribulação, teremos o anticristo agindo, nós sabemos. Ele será um líder mundial poderoso, sabemos. Teremos a segunda besta, que é o falso profeta, que será um líder religioso poderoso, sabemos. Haverá um engano muito grande operando na grande tribulação, sabemos. As pessoas que se converterem, que crerem em Cristo, provavelmente pagarão com a própria vida, sendo martirizadas, sabemos. Na metade da grande tribulação, o anticristo vai se assentar no templo, pleiteando a adoração como Deus, sabemos. Quando ele fizer isso, a Israel acordará, porque até esse momento, até Israel estará seduzida com o anticristo. Aí Israel acorda e também passa a ser ferrenhamente perseguida pelo sistema do anticristo, sabemos disso. No final da grande tribulação, tem a chamada Batalha do Armagedon, quando o Cristo desce, junto com a igreja, com os anjos, põe ordem na casa, livra Israel, livra Jerusalém, né? E extermina todos os não salvos, com a palavra, com a espada que sai da sua boca, com a palavra, com o assopro da sua boca, sabemos. A igreja estará no céu, passando pelo tribunal de Cristo, e depois Apocalipse 19, as bodas do Cordeiro, a igreja aprovada casa-se com o noivo, figura de linguagem, né? Sabemos. Mas nesse período todo, o juízo de Deus vai estar caindo sobre a terra, como nós falamos no começo, por 2 motivos. Juízo de Deus para tratar Israel também acordar para a vida. Isso vai acontecer porque o remanescente de Israel será salvo. E também para punir os gentios,
os não salvos, que historicamente desonraram a Deus e que na grande tribulação estarão dando preferência ao governo do anticristo. Então, nesse cenário, estará ocorrendo as 3 séries de juízo de Deus sobre a terra. E é sobre isso que nós começaremos a falar a partir da próxima aula. Assim, irmãos, aperta o cinto, porque não é aula de terrorismo, mas é pura manifestação da fidelidade de Deus. Irmãos, eu sei que hoje se fala muito, não está errado. Deus é um Deus de amor. Só que o Deus de amor pune. O Deus de amor corrige. Punição e correção está dentro do pacote amor. A sociedade não conhecedora de Jesus, ela cunhou uma definição do que é amor. Essa definição que a sociedade cunhou, ela não é verdade. Mas nós evangélicos compramos essa definição da sociedade não conhecedora de Jesus como verdadeira. Mas, irmãos, nós entendemos o que é o amor é na Bíblia. Porque quem criou o amor é Deus, o dono do amor é Deus, e ninguém melhor do que ele para nos explicar o que é amor. E amor se aprende na Bíblia, na revelação das Escrituras, e não na axiologia da sociedade não conhecedora de Jesus. Então, por exemplo, ó, deixa eu ver se eu acho aqui. Se eu não achar, tudo bem. Esse não estava no script. Deixa eu ver aqui. Se eu não achar hoje, eu trago a semana que vem, né, para nós. Ô, Jesus, onde está esse trem? Deixa eu ver se é o 9. 9, Perlimpe, razão. 10, 11. Acho que eu não vou achar não, viu, irmãos? Achei sim, ó, glória a Deus. O Hebreus capítulo 10, o versículo 26 em diante. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, eu estou lendo Hebreus, Novo Testamento, dispensação da graça. Hebreus 10, versículo 26 em diante. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Mas o que resta então? 27. Uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente, prestes a consumir todos os inimigos de Deus. Ora, se aqueles que rejeitam a lei de Moisés morrem sem misericórdia, mediante a palavra de acusação de 2 ou 3 testemunhas, isso de fato era o que a lei de Moisés dizia. Ele está fazendo uma analogia entre a lei de Moisés e nós, herdeiros da graça. Então, 28. Ora, se aqueles que rejeitam a lei de Moisés morrem sem misericórdia, mediante a palavra de acusação de 2 ou 3 testemunhas, como assim lei de Moisés? Por exemplo, a mulher adúltera na lei e o seu amante, ambos morriam apedrejados em praça pública. Dentre outros exemplos, a lei era sem misericórdia. 29. Aí ele faz uma aplicação para nós, igreja. Julgai vós, quanto maior castigo merecerá quem feriu os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Porquanto nós conhecemos aquele que declarou: a mim pertence a vingança. Em outro trecho, o Senhor exercerá juízo sobre o seu povo. 31. Assim ele conclui: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então nós servimos um Deus, irmãos, que é maravilhoso, mas ele não é bobo. A Bíblia diz que Deus é tardio em irar-se, mas não incapaz de manifestar ira. Ele é tardio.
Mas uma hora ele pode manifestar ira. E a grande tribulação vai ser um ambiente propício para a ira de Deus ser jogada sobre a terra. Então nós veremos as 3 séries de juízos que Deus manifestará nesse período chamado a grande tribulação, para que Israel acorde, se arrependa e creia nele como Senhor e Salvador, e para que as nações pecadoras arquem com o juízo da sua rebelião e de optarem por adorarem, né, na ocasião da grande tribulação, o tal do anticristo. Tudo bem, irmãos? Eu preciso parar por causa do relógio. Ó, glória a Deus, hein? Até que a internet do chip foi bem. Foi boa, hein? Não deu problema nenhum. Vocês ficam com esse negócio de oi, de claro, de tim, nada, irmãos, tem que ser oi. Oi? Tá bom, irmãos? Então aí, ó, eu mando a provinha só para reforçar o que a gente viu em aula. Irmãos, nós só temos oficialmente mais 4 aulas. Assim, é impossível falarmos tudo o que precisamos essas 4, mas eu vou tentar até onde a gente consegue chegar, e qualquer coisa depois a gente pede misericórdia e tenta ganhar mais umas 2 aulas aí, quem sabe, né? Com a paciência dos irmãos. Em nome de Jesus. Queremos um pacote completo. Tá bom? Então, tá bom. Então, por hoje é só. O pastor Giovanni vai orar por nós aí. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, por mais essa aula, Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu ensino, Pai, que nós possamos, sim, Deus, aprender cada dia mais. Obrigado pela vida dos céus, por esse disposto, Senhor, a ser um instrumento para nos abençoar a Tua igreja, Pai. Nos capacita, nos usa, Senhor, e nos prepara, Senhor, para que nós possamos, sim, sermos instrumentos para outras vidas. Em nome de Jesus, te adoramos, te exaltamos e tenhamos uma boa noite tranquila de sono no nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. povo mais que abençoado. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Amém.